E agora estou aqui para responder as dúvidas que vocês tiverem. Vamos lá. Ah, professor, eu tenho uma dúvida, é uma coisa um pouco mais pessoal mesmo, tipo, que eu não sei como exatamente colocar isso em palavras. Falando do senhor mesmo, como que é estar na linha de frente, vendo como aconteceu coisas com na Itália, Espanha, está acontecendo agora nos Estados Unidos e saber que talvez venha para acontecer aqui. Já está acontecendo, né, Igor? Você viu lá, ontem já tinha 3 pacientes precisando de vaga e não tinha Sim, vaga. sim, verdade. Então, é bem difícil. É muito difícil, não é fácil, não. Todos nós, trabalhadores da área da saúde, estamos sendo muito testados nessa situação, né? Um pouquinho antes da gente começar a nossa aula, eu recebi um chamado lá no residente do HC para ajudar a decidir sobre um caso que ele achava que tinha que ir para casa, né? E que não tinha mais o que fazer com ele. E a gente tomou uma decisão, discutimos o caso tal e decidimos. Mas não é fácil, porque para nós, sempre, você não poder oferecer para o paciente o melhor cuidado que ele merece, vamos dizer assim, é muito sofrido. Cada um de nós vai encarar de um jeito melhor ou pior, mas todos nós vamos sofrer. Não tem jeito. E o jeito de lidar com isso é você conseguir chegar em casa e às vezes chorar um pouquinho, às vezes ficar triste sempre, mas depois descansar, ler, meditar um pouquinho, conversar com seus amigos, dividir suas angústias, eventualmente até ter algum tipo de apoio psicológico, fazer uma terapia, tal, para lidar com essa dificuldade. Mas o pior jeito talvez seja você não se incomodar com isso, sabe, Igor? Você chegar num ponto de negação tal, em que você faz de conta que aquilo não está te tocando. Porque com certeza está. E se você não aprender a lidar com isso, você vai sofrer muito mais. Então, é difícil, é sofrido, é muito difícil você conversar com os familiares desses pacientes, entendeu? Falar, olha, o seu familiar está precisando de UTI, mas no momento a gente não tem vaga para ele vai aguardar e a gente está tratando, estamos fazendo todo o possível, e assim que a gente puder, assim que a gente arrumar uma vaga, a gente vai transferir ele, mas saber que vai ter paciente que vai morrer antes dessa vaga aparecer, entendeu? Mas você fez o possível, não existe, vamos entender que não existe problema ou dificuldade ética se você faz tudo aquilo que você pode fazer. Você não tem como criar uma vaga, você não tem como diminuir a pandemia, você não tem. Essas coisas estão além do seu alcance. Então, o mais importante é você estar ali disponível para o seu paciente, fazendo tudo aquilo que é possível fazer. Entender que isso vai te afetar, com certeza vai te afetar, entendeu? Alguns colegas, não poucos, têm entrado em burnout, né? Ou seja, não aguenta a situação. O cara pira, tem que tirar uns dias, tem que sair do atendimento, ficar um tempo na retaguarda, para conseguir se reorganizar emocionalmente e voltar depois. Essa situação de pandemia é uma situação muito desafiadora para todos nós. Mas, repito, trabalhar em emergência aqui no Brasil é desafiador já faz tempo. Tá? No nosso HC, por exemplo, que é um hospital de referência para uma área enorme, de 5 milhões de pessoas para algumas situações, a gente com frequência tem que enfrentar essa dificuldade, e aí a gente tem que ter coragem para enfrentar
e temos que buscar aquilo que vai nos dar estabilidade emocional. Vai variar de pessoa para pessoa. Muitas vezes, como eu falei, a gente vai precisar de ajuda, ajuda profissional, psicoterapia ou alguma outra coisa. Tem pessoas que conseguem essa ajuda na religião, tem pessoas que conseguem essa ajuda com a família, ou desenvolvendo alguma outra habilidade. Isso é uma coisa que vai variar muito de pessoa para pessoa. O pior é não tentar não lidar, ignorar essa situação. Esse é para mim, talvez a pior jeito de lidar com isso. De resto, é enfrentar a situação com coragem e tentar fazer as coisas do melhor jeito possível. Isso aqui é Jujuba, que adora andar por cima do teclado quando a gente está fazendo alguma coisa. O que mais, gente? Se tiver alguma pergunta, pode fazer pelo chat aqui também. O José Vitor perguntou assim: o quão pior tem sido? Cara, é interessante, porque a gente passou um período aí de muita ansiedade, né? Onde a gente se preparou muito e parecia que não ia acontecer, né? Então, a gente esvaziou o hospital, suspendemos as atividades de, de rotina, todo mundo se treinou para atender, tal, fizemos escalas de plantão, não sei o quê, né? E o movimento, e não aconteceu. O movimento ficou baixo. Né? Aí agora, onde todo mundo começou a relaxar, é que a coisa pegou. Né? E agora pegou para valer. Já faz umas 2 semanas que a gente está com muita dificuldade. O hospital não está inteiro ativado, o hospital está só parcialmente ativado, mas a parte do hospital que está ativada está pegando fogo, entendeu? A gente teve muita dificuldade no início com EPIs, a gente não tinha EPI suficiente. A gente tem ainda uma dificuldade grande com testagem, a gente não tem testagem suficiente, então a gente está trabalhando com pacientes que de repente estão na enfermaria não Covid e começam a ter sintoma, aí você vai lá, testa, o cara, ele está com Covid, aí tem que arrumar uma vaga para ele em outro lugar. A gente teve muitos profissionais da enfermagem, da fisioterapia, médicos que se contaminaram, né, e tiveram que se afastar. A gente chegou num momento, agora que a coisa está pegando, a gente tem muita gente afastada por Covid e afastada também por puro extenuamento de trabalho, porque a gente está funcionando em regime de plantão já faz 3 meses praticamente. Então, por esse aspecto tem sido bem pior. Agora, eu vou dizer uma coisa para vocês também. Por outro lado, foi uma lição para todo mundo, porque a nossa emergência, há muitos anos que vive essa situação caótica de excesso de demanda. E o restante da comunidade hospitalar meio que passava ao largo disso, né? Porque continuava internando seus pacientes seletivos, cuidando dos seus pacientes, enquanto que no pronto-CDC, no pronto-socorro, tinha 60 macas lá no pronto-socorro aguardando internação. Né? Pessoas doentes, precisando ser internadas e que ficavam no pronto-socorro. Muitas delas ficavam o tratamento inteiro no pronto-socorro, né? Recebiam todo o tratamento e tinham alta de lá mesmo. Muitas morriam lá no pronto-socorro. E agora, meio que a comunidade toda do hospital está sentindo esse drama. Está entendendo como é trabalhar com essa pressão. Excesso de demanda e nenhuma vaga. Então, esse é um efeito colateral, que eu não vou dizer que é positivo, não, é ruim também, mas vai servir, eu espero, para despertar na comunidade
médico hospitalar da Unicamp, essa sensibilidade em relação à nossa emergência, né? Entender que a gente precisa mudar a maneira de nos relacionarmos com a emergência. Um outro problema sério que a gente tem tido, que a gente pode considerar que está ligado ao campo da ética também, é a questão do contato dos familiares com os pacientes que são internados, né? Então, isso tem sido um drama também, porque quando o paciente chega no pronto-socorro com suspeita de Covid e não está bem, e você precisa internar, a partir daquele momento, a família não vai mais ver o paciente, tá? Porque não tem visita para casos de Covid. E se o paciente falecer na internação, a família não vai ver mesmo, porque o caixão vai fechado, né? Na determinação da vigilância sanitária. Isso tem sido difícil lidar com esse tipo de situação, né? Dá para imaginar um parente seu, principalmente se for próximo, filho, pai, mãe, ter internado, você despedir dele no pronto-socorro e não ver mais. A gente tem boletim, informação, como é que está indo, se está melhorando, se está piorando e tal. Mas esse contato pessoal é muito importante para todo mundo, né? E quem está intermediando esse contato são as equipes de saúde, né? Então, quando o paciente está consciente, a gente vai lá e fala, oh, sua tia veio aqui, seu primo, seu pai, sua mãe. Aí volta a conversa, olha, ele falou que está bem, ou que está pior, que sei lá, 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 lá. Quando o paciente já não tem mais condição de contato, está entubado, está sedado, alguma coisa, né? É muito difícil. É muito difícil, porque as pessoas dizem com muita razão, né, que sentem que abandonaram os seus familiares, né? Não estava lá a hora que morreu, não pôde, a gente ouve bastante essa expressão, não pude segurar na mão dele, fazer uma oração junto com ele. E isso é uma coisa que tem pesado bastante também no emocional das equipes que estão cuidando. Quando o paciente melhora, isso é um alívio enorme, isso dá uma satisfação muito grande para todo mundo. Mas muitas vezes, infelizmente, o paciente não melhora. Então, isso tem sido um problema difícil de enfrentar também. Vamos lembrar que a gente não tem muito nos nossos hospitais, particularmente no nosso aqui no HC, a gente não tem quase nenhuma apoio psicológico, né? Nem para os pacientes, nem para os familiares, nem para as equipes. Durante agora a pandemia, o Departamento de Psiquiatria, junto com a Saúde Coletiva, criaram alguns fóruns de apoio psicológico para os profissionais, que tem funcionado bem. São reuniões como essa que a gente está tendo aqui, só que para lidar com o emocional das pessoas, tá? Mas não é suficiente. Foram iniciativas muito boas, criadas pelo Departamento de Psiquiatria, criadas pelo Departamento de Saúde Coletiva, né, com a residência multiprofissional em saúde mental, e que estão ajudando, mas tem aliviado essa barra, mas não tem resolvido. O que mais, gente? Tem uma pergunta aí no chat, professor, da Yumi. Peraí. Desculpa, eu não vi. Yumi, essa reabertura, hein? Eu imagino que não seja só o HC da Unicamp que esteja no pico da demanda. Em alguns momentos as autoridades consultam vocês sobre essas demandas, procedimentos, algo desse tipo. Yumi, não. Infelizmente não. Esse é talvez um dos problemas mais graves que a gente tem tido na condução da pandemia, é que a gente está sem uma liderança capaz de coordenar as ações. Então, claro que existe algum controle, né? A gente envia, por exemplo, para a prefeitura, para a Secretaria da Saúde, um boletim diário de ocupação das vagas, e a gente tem um grupo de coordenação na Secretaria da Saúde de Campinas,
das ações para o controle da pandemia. Mas ele não funciona bem assim como a gente poderia imaginar que ele pudesse funcionar. Entendeu? Então, essa decisão, por exemplo, de reabrir o comércio, ela foi muito mais uma decisão política do que uma decisão técnica da área da saúde. Tá? Vamos entender também que é preciso que os políticos tomem as suas decisões, né? Mas poderiam tomar decisões melhor baseadas naquilo que a gente espera que aconteça do ponto de vista científico, né? Daquilo que os epidemiologistas estão pensando, estão elaborando. Então, veja, nós estamos, se você olhar a curva de casos e mortes de Covid, nós estamos ainda na ascendente. Nós não passamos, nós não tivemos nenhum dia ainda, assim, pelo menos que ficasse mantido uma redução do número de casos e de mortes. Está aumentando ainda. Ou seja, no meio das... Não é no meio, vamos dizer que a gente... Eu imagino, pelo andar da carruagem, que a gente já esteja chegando perto do pico. Mas ainda, antes de começar a descer o número de casos, a gente liberou uma parte do comércio. Tem uma pressão enorme da população, né? Deu para ver isso. Né? As ruas estavam lotadas de gente. Né? Eu nem entendo muito bem o que as pessoas precisavam tanto ir comprar nas lojas. Mas encheu. Eu moro aqui perto do Shopping Dom Pedro, encheu o shopping. Né? A Rua 13 de Maio, no centro da cidade, estava lotada. Então, é provável, né? Eu espero que, sei lá, que aconteça alguma coisa, mas é provável que a ocupação de leitos piore, que a gente tenha mais demanda ainda e que a gente não consiga dar conta. Então, nós vamos ter mais gente no pronto-socorro precisando de terapia intensiva, mas que vai ficar sendo cuidada lá no pronto-socorro, da Unicamp, do Mário Gatti, da PUC, do Ouro Verde, de todos os hospitais aí que estão tentando atender essa demanda toda. Nós vamos começar a ter gente que vai precisar de respiração artificial e não vai ter nenhuma respiração artificial, não vai ter respirador suficiente para todo mundo. Por enquanto, né, a gente está tendo que adaptar, colocar o respirador na enfermaria. Daqui a pouco não tem respirador para todo mundo. Aí vai ser muito difícil, mais difícil ainda. Então as autoridades eles consultam, mas eles não decidem exclusivamente baseado nessas premissas, vamos dizer assim, científico-epidemiológicas. O Henrique perguntou, levando em conta a autonomia do paciente, o que fazer se uma pessoa positiva para a Covid decidir não seguir o isolamento? Olha, nós não temos, a gente não tem aqui no Brasil, por enquanto, até agora, nenhuma medida legal para tomar com a pessoa. A pessoa decidir não seguir o isolamento, a gente lamenta e não temos o que fazer. Entendeu? Temos que tentar convencer na boa. Falar, é importante ficar em casa para não contaminar mais ninguém e tal. Mas a gente não tem ainda, aqui em Campinas, pelo menos, nenhuma aplicação de multa ou penalidade legal se a pessoa não seguir o isolamento. A gente pode tentar imputar uma queixa-crime, porque é crime você voluntariamente agir para tomar uma ação contrária à saúde pública. Mas eu nunca vi isso ser utilizado aqui, entre a gente. Então, na verdade, não tem. O que a gente pode fazer é tentar convencer a pessoa. Convencer, lembre-se, também não é constranger, não posso prender alguém no hospital, entendeu? Ou dentro do ambulatório, tal. Eu tenho que conversar até ela ser convencida, ou não. Quanto o consumo de recursos a Covid tem demandado afeta as outras doenças? José Vitor está perguntando. Muito. A gente não sabe exatamente, a gente tem tentado fazer um exercício de que a hora que começar a diminuir o número de casos de Covid, a gente vai ter um número muito grande que está sendo represado
de casos de outras doenças que estão evitando ir ao hospital, ou porque a gente não está atendendo, ou porque as pessoas estão com medo de se contaminar. Então, a gente está imaginando que a gente vai ter um número muito grande de casos de descompensação de doenças cardíacas, pulmonares, renais, reumatológicas, há casos avançados de câncer que ficaram de lado durante a pandemia, né? Mesmo com a gente mantendo algum tipo de atendimento, por exemplo, o HC tem mantido, os ambulatórios têm mantido atendimento para aqueles que a gente considera que não podem ficar sem atendimento, mas mesmo assim está represando uma quantidade muito grande de consulta. Por exemplo, nas unidades básicas de saúde, a gente praticamente não está fazendo atendimento dos casos de rotina, né, dos pacientes lá, dos hipertensos, dos diabéticos, etc., que provavelmente, quando a pandemia acabar, vão voltar em peso buscando atendimento. Então, nós vamos ter esse problema no retorno. Se for só uma pessoa que passou aí 1 mês, 2 meses com a pressão meio descontrolada, ou com o diabetes descontrolado, não vai ter tanto problema. O problema é que provavelmente nesse período vai ter gente que vai se descompensar de uma forma muito mais grave. E vai ser bem mais difícil de a gente recuperar esse tempo, particularmente se a gente estiver pensando em neoplasias e doenças degenerativas. O Vanderlei perguntou, ó, aqui em Barretos, uma médica fez um vídeo, divulgou, falando para as pessoas testarem IgG e IgM. Que agora está mais tranquila para sair de casa. No fim do vídeo, eu recomendo que todo mundo faça o teste. Legal ela. E muita gente aderiu. Quando o resultado é positivo, as pessoas passam a ignorar as medidas preventivas. Você acha que esse comportamento, ainda que frente ao resultado positivo, pode piorar a proliferação da doença? Olha, então a dúvida do Vanderlei é a seguinte, ele falou, ó, muita gente está fazendo exame e se tem IgG positivo já, o cara se considera liberado, é o popular, tem gente que está chamando aí de passaporte de imunidade. Bom, primeiro que isso está ainda em discussão, né? Nós não temos certeza ainda de que a presença do anticorpo circulante é sinal de imunidade da pessoa contra o vírus. Isso está em estudo ainda, a gente não tem segurança absoluta sobre isso. É provável, se a gente considerar, fizer um paralelo do SARS-CoV-2 com outros vírus, inclusive outros coronavírus, é bem provável que sim, que a pessoa com IgG positivo, ou seja, que já passou pela fase aguda da doença, já desenvolveu anticorpos, ela não se contamine mais e ela não seja mais transmissora da doença, tá? Então, é possível que essas pessoas tenham, de fato, imunidade. Agora, a gente não sabe se essa imunidade é permanente, em primeiro lugar, a gente não sabe se existe portador do vírus, como existem em outras doenças virais. Tudo isso está em estudo ainda. Então eu não teria essa segurança, entendeu? De dizer que se você fizer o teste e ele for positivo, você pode ficar tranquilo. Eu acho que é cedo para a gente poder afirmar isso com muita segurança. Tá? É possível que seja, mas não é uma resposta definitiva. Pessoal, do ponto de vista também ético e político, sim, nem vou comentar o que está acontecendo no nosso Ministério da Saúde, porque independente de você ser apoiador do presidente Bolsonaro ou não, é muito ruim que a gente tenha, durante uma pandemia, já 2 ministros da saúde demitidos, e não foram demitidos por questões técnicas ou clínicas, foram demitidos por divergência de opinião em relação ao presidente. A gente está sem ministro da saúde já faz quase 1 mês, né? A gente quase indicou como secretário de cuidado à saúde uma pessoa que não tem formação nenhuma na área da saúde, menos ainda de saúde pública, que teve talvez a iluminação de
de não aceitar o cargo, né? Quer dizer, chegou a aceitar, mas de não assumir para valer, né? Que foi o dono aí da Wizard, o Wizard. Então, essa situação é muito grave, porque as pessoas ficam sem ter uma orientação para seguir. Essa era uma hora em que todo mundo tinha que se unir em torno de uma proposta. Né? Vamos sentar, discutir, falar qual que é a proposta? É essa, vamos fazer isolamento, vamos testar, vamos fazer tal coisa, vamos tomar cloroquina, qualquer uma. Mas tinha que ter uma uniformidade de decisão e apontar num rumo. E a gente está exatamente ao contrário. Nós temos diversas sugestões, opiniões, avança, retrocede, vai, volta, né? E a gente está aí, nós estamos na iminência de nos tornarmos párias internacionais. Estados Unidos já avisou que não vai aceitar mais gente viajando do Brasil para lá por um período, né? A gente não está fazendo parte do consórcio internacional que está fazendo a pesquisa para vacina. Na verdade, estamos fazendo parte porque tem uma brasileira que, por acaso, trabalha lá acho que é em Oxford e tal, que está fazendo a investigação da vacina. Então, por conta dela, a gente está lá dentro, mas formalmente o governo não está. O governo brasileiro não foi convidado para a reunião onde se discutiu como vai ser o cuidado com o futuro da pós-pandemia. Então, nós estamos num momento muito ruim da nossa política de saúde. Isso precisava mudar, né? Isso precisava acabar. Eu não sei como que vai progredir daqui para frente. É. Acho que todo mundo aqui tá com medo e receio do que vai acontecer, viu, professor? Bom, galera, tem mais alguma pergunta? Bom, caso não tenha mais nenhuma pergunta, eu queria agradecer em nome de toda a Liga e todo mundo aqui presente que participou da aula, a sua participação, professor. Foi muito boa a aula, gostei muito, apesar de ter ficado bem preocupado com a situação, mas agradeço mesmo. Eu que agradeço, Igor, você e o pessoal da Liga, e quero dizer que estou à disposição, se vocês quiserem conversar sobre qualquer assunto relacionado à ética. Quando a gente começa a trabalhar com ética e bioética, a gente acaba virando militante da ética e da bioética. Então, qualquer convite para conversar sobre isso, a gente aceita. Pós-pandemia, se esse convite for feito para a discussão acontecer num bar, por exemplo, ou num churrasco e tal, a gente aceita com mais entusiasmo ainda, tá? Mas que estamos à disposição de vocês para qualquer discussão. Cuidem-se e cuidem dos seus contatos, dos seus amigos, dos seus parentes. Valeu? Valeu, professor. Muito obrigado. Valeu. Falou, galera.